Fala rapaziada, beleza? O Cuiabá acertou a contratação de Lucas Fernandes até o fim da temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te contar quem é e como atua o novo reforço do Dourado. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Lucas Fernandes é um meia de 26 anos, revelado nas categorias de base do São Paulo, lá em 2016. Ele também tem passagem pela seleção brasileira de base, mas no profissional do tricolor paulista ele não se firmou legal não. Tanto que em 2018 foi vendido ao futebol português. No Portimonense ele ficou de 2018 até 2022. Foram quase 100 partidas lá na equipe portuguesa. Mas em 2022 ele retornou ao futebol brasileiro. O Botafogo estava passando por um processo de mudança, né? Quando estava virando SAF, né? O John Textor adquiriu a compra da equipe carioca. E quem foi anunciado como treinador foi o Luiz Castro, também um português. E o Lucas Fernandes foi um pedido do Luiz Castro logo quando chegou, para que ele iniciasse esse processo de reformulação do clube. Inclusive, o Lucas Fernandes e o Luiz Castro eram velhos conhecidos, né? O treinador conhecia o meio-campista ainda lá do futebol português, quando o Luiz Castro era treinador do Vitória de Guimarães, e o Lucas Fernandes, obviamente, era jogador do Portimonense. E como você viu aí na matéria que a gente te mostrou, ele era titular, de fato, da equipe carioca em 2022, né? No ano retrasado. E durante um certo tempo, ainda no Campeonato Brasileiro, ele foi o líder do Botafogo em assistências, em chances criadas, em passes no último terço, né, naquela região bem próxima da área. Ele realmente fez um grande Campeonato Brasileiro, acho que dá para dizer assim, individualmente falando, né? Tem uma partida que eu lembro, muito memorável, se não era a penúltima ou a antepenúltima rodada do Brasileirão de 2022, que o Botafogo venceu o Santos por 3-0 lá no Newton Santos, e o Lucas Fernandes fez chover aquela partida, 2 gols, botou o jogo no bolso realmente, jogou demais, enfim, um atleta de muita qualidade. No Botafogo ele atuou seja como um 10, como um meia, que é sua posição de origem, esse articulador, um pouco mais centralizado à frente dos volantes, mas também como um segundo volante, tá? Ele já fez essa função principalmente quando Eduardo chegou ao Botafogo ainda no segundo turno do Campeonato Brasileiro desse mesmo ano, de 2022. Só que o Eduardo demorou um certo tempo para engrenar, né? Inclusive tem passagem pelo futebol português, jogou no Porto, é um ídolo recente do Al Hilal, lá da Arábia Saudita. O Eduardo também veio com essa expectativa, assim como vários jogadores vieram para o segundo turno do Brasileirão para o Botafogo de 2022, Tiquinho Soares, veio o Marçal, veio o Eduardo, que eu acabei de citar, e veio o próprio Adrielson também. Então o Botafogo reformulou bastante o elenco naquele meio do ano, e o Eduardo veio com essa expectativa, só que ele demorou a engrenar, só foi a engrenar realmente, só foi ser muito importante no ano seguinte, no caso o ano passado, em 2023, né? Foi quando ele foi peça indiscutível e fundamental no primeiro turno fantástico que o Botafogo teve, né? Todo mundo sabe, muito memorável, não preciso ficar aqui relembrando, né? E em 2023, no ano passado, o Lucas acabou perdendo um pouquinho de espaço, principalmente para o Eduardo. Ele também conviveu com bastante lesão, teve muita dificuldade para atuar. Só para você, torcedor do Cuiabá, ter uma noção de como o Lucas terminou a temporada do ano passado em baixa, ele jogou a antepenúltima ou penúltima rodada do Brasileirão contra o Coritiba, cerca de 5, 10 minutos. Só que a sua última partida antes desse jogo tinha sido só no primeiro turno, na 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno, contra o Internacional. Então ele ficou um longo período sem ter oportunidades, às vezes por opção do treinador, outras por lesão que o Lucas Fernandes acumulou ao longo da temporada passada. Ele realmente não conseguiu jogar, teve muita dificuldade, não sei se o atleta ainda sofre com questões físicas, mas realmente um parâmetro aí
do que foi a carreira do jogador até esse ano, até acertar com o Cuiabá até o fim da temporada de 2024. Ele chega, de fato, para assumir o posto deixado por Cepelini. Vocês se lembram que em setembro do ano passado o Cepelini teve o contrato rescindido com o Cuiabá e desde então o Dourado não tinha acertado com nenhum jogador com características e na posição similar do Cepelini. Não tinha contratado nenhum meia que fosse esse articulador. E agora, de fato, vem o Lucas Fernandes para assumir esse posto, né? E só para fazer um comparativo e também para não ser justo com o Lucas Fernandes, né? Até porque eu separei alguns dados, alguns números, e não adianta eu vir aqui mostrar dados dele no Brasileirão do ano passado, até porque ele jogou 10, 13 partidas, iniciou 3 ou 4 só, então seria bastante injusto. Então eu separei os números do Lucas Fernandes no Brasileirão de 2022 e alguns números também do Cepelini no Brasileirão, só que do ano passado. Por quê? Porque eles tiveram em quantidade de jogos muito similares. O Lucas jogou 24 partidas e o Cepelini jogou 21. Vou colocar a tela para você conferir. Saca só os números aí desses dois jogadores. O Lucas teve 2 gols, o Cepelini não marcou nenhum. 3 assistências para o Lucas Fernandes e 3 também para o Cepelini, o mesmo número. Acerto de passe, 88% para o Lucas e 86% para o Cepelini. Grandes chances criadas, 6 para o Lucas e 2 grandes chances criadas para o Cepelini. 1,9 finalização por partida para o jogador do Botafogo, ex-jogador do Botafogo, né? E 1 pro ex-jogador do Cuiabá, né? Pro Cepelini. Então mostra que realmente o Lucas, eu acho mais jogador que o Cepelini, tá? E os números, principalmente da temporada de 2022, foram bem melhores do Lucas em comparação com o meio-campista uruguaio, que eu acho que também quando atuou fez bons jogos, né? Principalmente quando o Cepelini foi titular, ele fazia um tripé de meio campo, né? Ele, o Ranielli e o Denilson. E aí em alguns momentos jogava o tripé Ranielli, Denilson e o Fernando Sobral, que foi o tripé que terminou como titular, e o Cepelini em alguns momentos jogava aberto, né? Mas de fato, a esmagadora maioria dos jogos, quando o Cepelini atuava, era nesse tripé ao lado do Ranielli e também do Denilson. Mas retornando ao assunto do Lucas Fernandes, eu acho que tecnicamente é um excelente jogador, mas só para eu entrar, antes de entrar na questão das características, do estilo de jogo do Lucas, eu acho que tem um ponto que ele tem que melhorar, e aí vai ao encontro do que o Antônio Oliveira pensa sobre futebol. O Antônio preza muito por ser um time que duela, que batalha, que incomoda, que é muito intenso, principalmente sem bola, que a todo momento quer roubar. Então o Antônio Oliveira, o técnico português, preza muito por isso. E o Lucas tem algumas deficiências defensivamente. Então eu acho que ele vai ter que ajustar um pouco isso no seu jogo. Só para retratar um pouquinho do que eu estou falando, ainda no Campeonato Brasileiro de 2022, se eu não fui injusto com ele na parte boa, também não vou ser injusto na parte negativa, né? Então, eu vou colocar a tela para você conferir alguns dados defensivos do Lucas aí no Brasileirão de 2022. Disputas de bola vencidas, né? Apenas 40%. Duelos ganhos pelo chão, também por partida, né? A disputa de bola vencida também por jogo. Apenas 40% desses duelos ganhos e 0,8 desarmes por partida. Então são números bem baixos para um meio-campista, apesar de ser um 10, de ser um articulador. A gente sabe que o Antônio preza bastante por ser uma equipe, por ser um time que incomoda. E o Cepelini agregava, ajudava bastante, era um cara que batalhava também sem bola. Então acho que o Lucas vai ter que fazer esse ajuste para se encaixar na equipe do Cuiabá. Agora, tecnicamente eu acho um excelente jogador, cara. Se ele não tiver nenhuma questão física ainda com problemas, né? Se ele estiver bem fisicamente, se tiver com vontade de atuar, eu acho muito bom jogador. De verdade mesmo, eu não tô aqui sendo tentando fazer propaganda do atleta. Eu tô sendo muito sincero com o torcedor. Eu acho ele muito bom jogador. Um cara que gosta de jogar de frente pro jogo, que gosta de receber a bola, que a todo momento busca ela, que muda a bola de um lado pro outro, tem muito bom passe, tem um acerto na bola longa muito grande, tem finalização de média a longa distância também com muita qualidade, é o cara das bolas paradas para cruzamentos, para escanteios, para faltas em direção ao gol. Eu acho um jogador brilhante tecnicamente. O Luiz Castro falou inclusive isso quando pediu a contratação do Lucas Fernandes. Agora, ele, de fato, sem dúvida alguma, é inegável que ele tem que melhorar um pouquinho essa questão defensiva. É um atleta que já tem uma certa experiência no continente sul-americano, disputou
a Sul-Americana desse ano pelo Botafogo, disputou o título do Campeonato Brasileiro, né? Fez parte daquele primeiro turno muito bom do Botafogo, então acho que ele pode agregar também essa experiência aí para o elenco do Dourado, que inclusive também será de Copa Sul-Americana. Eu acho que o Cuiabá está se reforçando bem, velho. Assim, é claro que a saída do Ranieri é algo que faz falta. O Ranieri foi um dos principais volantes do Brasileirão do ano passado, não só um dos principais jogadores do Cuiabá. Mas, cara, a vinda do Bruno Alves, a vinda agora do Lucas Fernandes, do Matheus Passinato, goleiro para ser reserva do Walter, o Max, o André Luiz, o Guilherme Madruga, né? Pode vir o Luciano Gimenez, pode vir também o Éder. Eu acho que o Cuiabá tá pincelando o mercado muito bem e montando uma equipe muito competitiva e com jogadores experientes, né? Jogadores que atuaram em equipes maiores, em equipes consideradas grandes do futebol brasileiro, né? Então acho que o Antônio Oliveira é muito inteligente, muito bom treinador, tá sabendo, assim como todo o scout, toda a diretoria do Cuiabá, pincelar bem o mercado e fazer muito boas contratações. Eu, de verdade, estou com uma expectativa alta aí do Dourado para a temporada de 2024 e passa muito pelo Lucas Fernandes estar bem. Eu acho que se o Lucas estiver muito bem, acho que tem tudo para fazer um excelente meio-campo, né? Com o Madruga, com o Sobral, com o Denilson, com o próprio Max, enfim. Eu acho que o Cuiabá tem tudo para fazer uma excelente temporada de 2024, assim como foi no ano passado, que eu também achei muito boa. E aí, rapaziada, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.